Olá, boa noite. Está no ar o Show Business, o mais tradicional talk show de negócios da TV brasileira. E no programa de hoje vamos receber a empresária que tem um objetivo ousado: transformar milhares de farmácias no país em verdadeiros consultórios farmacêuticos. Patriciana Rodrigues é a presidente do Conselho de Administração da Pague Menos. Vamos conversar também com o Maurício Russomano, que é CEO da Petroquímica Unipar. Eu sou Bruno Meyer e seja muito bem-vindo ao Show Business desta noite. Grupo BBF, há 15 anos, descarbonizando a Amazônia. E nós estamos de volta com o Show Business. Ela tem um objetivo ousado, é fazer com que a farmácia deixe de ser apenas um lugar para vender remédios. A cearense Patriciana Rodrigues quer que as milhares de farmácias no Brasil possa ser consultórios farmacêuticos. Essa definição é dela, aliás. Patriciana pode conseguir isso, afinal, ela é presidente do Conselho de Administração da Pague Menos, uma rede de farmácias fundada em 1981, com 1.600 lojas no país e mais de 25 mil colaboradores. A empresa, que é da sua família, está listada na Bolsa Brasileira, B3, desde junho de 2020 e só no ano passado faturou algo em torno de 10 bilhões de reais. Patriciana Rodrigues, nossa convidada de hoje no Show Business, brigadíssimo pela presença aqui em nossos estúdios. Eu queria que você contasse, para começo de conversa, o que são esses consultórios farmacêuticos que você almeja tanto? Bruno, muito obrigado pela oportunidade. É uma alegria muito grande estar aqui com todo o time aqui do Show Business. A Pague Menos, ela tem um sonho muito ousado. O sonho de que todos os brasileiros possam ter acesso a uma saúde de qualidade. Eu sei que a gente tem um sistema único de saúde que faz um trabalho belíssimo, mas nós estamos falando de um país de dimensões continentais, de uma população muito numerosa. E nós temos um grande agente, que são as farmácias, que podem fazer muitas coisas. E a gente não pode negligenciar esse recurso que é uma farmácia. Então, dentro da farmácia, nós temos profissionais altamente capacitados, como é o caso dos farmacêuticos, que eles podem fazer muitas coisas. E cada vez mais a gente está lutando para que a gente possa transformar essa farmácia num grande ecossistema, num hub de saúde, para que a gente possa fazer toda a parte de primeiros cuidados básicos, e deixar a parte de média e alta complexidade para as clínicas, para os hospitais, para os outros estabelecimentos e os outros agentes de saúde. A gente tem lutado arduamente para empoderar esse farmacêutico e para conseguir fazer tudo isso. Agora, são 1.600 lojas no país, não são franquias, são lojas próprias. São todas lojas próprias. A Pague Menos, como você comentou, é uma empresa de capital aberto. A gente entrou na Bolsa em 2020. Em 2022, a gente adquiriu uma rede que é a Extra Farma. Então, somando as lojas da Extra Farma e da Pague Menos, hoje nós temos 1.600 lojas distribuídas em todas as regiões do país. Todos os estados. Todas as unidades da federação e mais o Distrito Federal. São quase 400 municípios diferentes. Então, a Pague Menos, quando a gente fala que ela está no Ceará, ela não está só em Fortaleza, que é a capital. Está em Fortaleza e várias outras cidades do estado do Ceará. Quando diz que a gente está aqui em São Paulo, a gente não está só na capital de São Paulo, mas está em várias outras cidades do estado de São Paulo. Então, a gente está permeando o Brasil como inteiro, uma grande capilaridade, conhecendo o Brasil na palma da mão. E como é que é esse Brasil na palma da mão que vocês têm acesso, você como presidente do conselho desse grupo imenso, com unidades no país inteiro, em todos os estados? Como é que é esse Brasil profundo mesmo, Patriciana? Existem muitos Brasis dentro do nosso Brasil. A realidade de uma região é muito distinta, existem muitas especificidades. Quem vive na capital não consegue nem imaginar os desafios que é levar acesso a todos os cantos do país.
É doloroso em alguns momentos a gente ter acesso a tanta dificuldade, mas a gente tem trabalhado dia e noite. Enquanto a gente não conseguir levar saúde para todos os brasileiros, a gente não vai parar. Então tem muito trabalho pela frente, trabalho garantido. Eu fico imaginando como é que é entregar remédio para produto em alguns cantos do Brasil. Vocês usam algum método específico? Entrega a cavalo? Entrega alguma coisa em alguns cantos do Brasil? Essa nossa capilaridade de 1.600 lojas nos ajuda muito, porque a gente consegue entregar para o nosso cliente do ponto mais próximo que nós temos. Então, à medida de que se você ligar da sua casa para pedir um medicamento, um dermocosmético, um produto de higiene e beleza, a gente vai acionar uma loja mais próxima da sua residência para fazer essa entrega. Mas como a gente falou de um Brasil grande, um Brasil gigante, por exemplo, no extremo norte, nós temos realidades muito carentes, né? Então, na época da pandemia, por exemplo, para garantir que a população fosse testada, para garantir que a população tivesse acesso a informações de qualidade, muitos dos nossos profissionais tinham que ir de canoa, nas regiões que eram ribeirinhas. Então, é um desafio muito grande operar nesse Brasil. Nós temos que ter profissionais engajados, motivados, entendendo o propósito de levar mais saúde para todos os brasileiros, para poder passar essas barreiras e esses desafios que o nosso Brasil nos oferece. Agora, tem muitas diferenças no perfil do consumidor de farmácia entre as regiões do Brasil? Por exemplo, as farmácias do sul do Brasil, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, elas são diferentes das farmácias de Roraima, extremo norte do Brasil, ou de Fortaleza? Tem diferença? Existem muitas diferenças. A gente pode observar várias coisas em comum. Então, o brasileiro tem comportamentos típicos muito comuns, mas tem coisas muito distintas. O mix de produto de uma loja é muito diferente do mix de produto do outro. O comportamento do consumidor, as categorias que mais vendem numa região é diferente das categorias que mais vendem em outra região. O momento de compra, algumas regiões já estão um pouco mais preventivas, outras só buscam no momento da dor, então são mais produtos para necessidade eminente, né, emergente. Tem a parte também de interação. Alguns consumidores gostam daquela abordagem mais calorosa, da presença do farmacêutico, do vendedor. Qual região que gosta disso, por exemplo? Normalmente a região do Nordeste é uma região que é bem mais carente e gosta desse suporte. Gosta daquele atendimento caloroso. Daquele atendimento caloroso. A região Norte também, por provavelmente não ter acesso com tanta facilidade a grandes estabelecimentos de saúde, grandes clínicas e hospitais. Então, o farmacêutico, em boa parte dos casos, é o profissional da saúde que ele tem acesso. E graças a Deus, com tecnologia, a gente pode cada vez mais oferecer um melhor atendimento para esse cliente que não tem acesso toda hora, todo instante. Imagine você numa comunidade ribeirinha. Nem sempre ele vai ter um médico especialista ou um clínico geral à disposição. Mas ele tem uma farmácia. Mas ele tem uma farmácia. Isso é relevante. Ele tem o farmacêutico, que é um profissional. Que farmácia você tem no Brasil todo? Eu vi esses dias, eu recebi o Sidney Oliveira da Ultrafarma aqui, e ele estava me contando que são 90 mil farmácias. 90 mil farmácias. 90 mil farmácias. É muita farmácia no Brasil todo, né? E até mesmo na Pague Menos, devem ter tipos diferentes de farmácias, né? Farmácias menores, farmácias... A gente clusteriza as nossas farmácias por tipo. Então, se uma farmácia está dentro de um shopping, ela tem um perfil. Se ela está numa região de muito fluxo de carros, então eu tenho que ter todo um trabalho de ter estacionamento. Já é numa região mais de bairro, e aí é mais proximidade, então tem que oferecer outros tipos de serviço. Então, são muitas farmácias. Mas o importante da gente destacar nessa quantidade de farmácias é que hoje o nosso sistema de saúde ainda é um sistema que precisa de suporte. E a gente pode, sim, utilizar esse recurso. Então, se temos 90 mil farmácias, que é um estabelecimento de recorrência, de proximidade, que tem um profissional de saúde dentro daquele estabelecimento, por que não usar esse profissional para melhorar o serviço de saúde dentro do nosso país? Agora, o conceito do consultório, né, farmacêutico, que a gente falou no início aqui desse bloco do show business, ele não deve ser muito fácil de implantar no país todo, né? Existe aí uma mudança cultural, né? A gente tem que implementar uma nova cultura, porque hoje o brasileiro não é acostumado a sentir uns sintomas, vou na farmácia. Normalmente ele sente os sintomas, ou ele vai no Google, que é um perigo,
Ou ele tem o privilégio de ter um médico amigo, que são pouquíssimas pessoas que têm privilégio de ter um médico amigo. Só para você ter uma ideia, a participação da população que tem acesso à saúde privada é muito pouca, é menos de 20% da população que tem acesso à saúde privada. Então, assim, a grande massa é dependente única do SUS. E o SUS, com toda boa vontade, consegue fazer muito, consegue atender muito bem. Mas imagina, casos de alta, média e baixa complexidade, tudo ali junto. Então, a farmácia pode ser essa grande triagem. Sentir uns sintomas, vou na farmácia. Entendo o que é que eu tenho e aí eu procuro um novo recurso se for necessário. Se não, já resolvo ali mesmo. Porque se é gripe, se é resfriado ou se é Covid, você consegue descobrir na farmácia. Se é uma indisposição intestinal, se é um problema de estômago, você consegue resolver na farmácia. Então, a farmácia pode ser o ponto de partida para uma jornada cada vez mais curta e com menos atrito. E o profissional farmacêutico, de mãos dadas com o médico, pode fazer um trabalho belíssimo e a gente poder, sim, entregar mais saúde para todos. Mas eu fiz essa pergunta porque não são em todas as 1.600 farmácias do seu grupo que tem o consultório farmacêutico, né? Hoje a gente não coloca em todos por uma questão de limitação física, que é importante que a gente tenha. Quando nós fomos abrindo as lojas, nem todas já tinham esse conceito de consultório. A partir do conceito, todas elas que foram abertas desde 2015 já foram abertas com esse espaço destinado para o consultório. É uma área apropriada, onde o paciente pode ter o espaço ali de confiabilidade com o farmacêutico para tirar as dúvidas, para conversar. A gente entende que a tecnologia pode ajudar muito, porque cada vez mais existem devices, equipamentos que podem ajudar o farmacêutico. Imagina, se a gente está aqui na farmácia e hoje a gente tem teleconsulta. Numa hora que isso é regulamentado, eu posso colocar a teleconsulta disponível e o farmacêutico de forma física, o médico de forma virtual, fazer um atendimento extremamente completo para esse paciente. A gente conseguiu uma vitória muito grande, que foi a regulamentação de testes rápidos laboratoriais. Então, a gente consegue na farmácia fazer 40 testes diferentes, check-ups. Os brasileiros não são acostumados a fazer check-up. Não são acostumados. Mas imagina se você tem a facilidade de entrar na farmácia e ter um check-up ali disponível. Patriciana, mas eu imagino que, assim, isso daí é uma questão cultural, né? É uma mudança cultural. É uma mudança cultural. Agora, como é que a gente pode sair dessa cultura de sair do Dr. Google, que eu imagino que deve ser um desafio para o setor inteiro, né? Daquelas pessoas, do setor de saúde, que eu digo, assim, daquelas pessoas que tem qualquer coisa, vai lá no Dr. Google, como você fala, e vai ver o que ela pode consultar, que aí é um problema, né? É um perigo, é um perigo. Exatamente. Como virar para que ela consiga atingir isso que você acaba de falar, por exemplo, de check-ups rápidos? Eu acho que passa por educação mesmo, de conscientização, de formação. A pandemia foi um momento de muita dor, de muita tristeza, de muito sofrimento, mas ela trouxe um alerta grande, porque as pessoas que tinham alguma comorbidade, alguma doença crônica, entendeu que naquele momento ele estava com perigo. Então as pessoas começaram a ter uma conscientização de que se eu trabalhar de uma forma preventiva, se eu melhorar a minha qualidade de vida, eu vou ter uma longevidade muito maior. Então, de alguma forma, alertou para essa conscientização. A gente poder falar de forma aberta sobre a possibilidade de ter consultórios farmacêuticos ajudando nesse processo, e aí quando eu falo farmacêuticos, se nós temos 90 mil farmácias, nós temos um número muito maior de farmacêuticos trabalhando. Eles podem ser, sim, um grande agente conscientizador sobre adesão ao tratamento. Bruno, eu não sei se você sabe, hoje um dos grandes problemas do Brasil é o paciente, ele vai no médico, ele diagnostica o problema dele, o médico faz a prescrição, ele começa a tomar o medicamento, aparecem os sintomas, ele não completa o tratamento. E aí a doença volta de uma forma ainda mais agressiva. Ele não completa? Ele não completa porque ele não entende a importância de aderir ao tratamento. Se os sintomas desaparecem, ele pensa que já está curado. E nem sempre é assim. Né? Então é importante que a gente esteja atento, e o farmacêutico pode ser uma pessoa que pode trabalhar nessa conscientização de adesão ao tratamento. Algumas pessoas não completam tratamento porque não consegue ter o dinheiro do desembolso daquele tratamento, mas outros é uma questão mera de conscientização, de sensibilizar. Se você não compra agora, se você não toma, lá na frente essa doença vem muito pior, e aí é muito mais oneroso
para o Estado, muito mais oneroso para ele enquanto cidadão, porque vai ter a qualidade da vida dele prejudicada por conta da doença. Então, ganha todo mundo quando a gente tem esse processo de conscientização. E eu acredito que o consultório farmacêutico, nós lá na Pague Menos e na Extra Farma, acreditamos que o consultório farmacêutico pode ser muito importante nesse processo de adesão ao tratamento, de conscientização, de ter um tratamento mais preventivo. Tomar de conta de uma má digestão é muito mais simples do que uma gastrite e pior ainda se for uma úlcera. Então, quanto antes você trata, muito melhor, mas o custo é muito menor para todo mundo. O que um dono de uma farmácia de bairro ele precisa para fazer sucesso? É bom atendimento? Você que comanda aí mais de 1.600, o que ele precisa ter? Existe um desafio muito grande para quem oferece medicamento, quem está no varejo do medicamento, que é um mix de produto e uma cauda longa. Você não pode se dar o luxo de ter só os principais produtos, porque na hora que você tem uma receita, tem produtos que são de curva A, que vendem muito, tem produto de curva B e produtos de curva C. Então é importante que você tenha a receita completa para poder encantar e fidelizar aquele cliente. Então o teu mix adequado é importantíssimo. Sem sombra de dúvida, a confiança, a reputação, a credibilidade também são fatores que contam muito no que diz respeito a ter sucesso no nosso segmento. Então, ter o produto certo, na hora certa, ter boa credibilidade, eu acho que são fatores que a gente tem que estar muito atento, né? Patriciana, como eu falei no início desse bloco, a sua família é a dona do grupo Pague Menos, né, fundado pelo seu pai. Você entrou quando na Pague Menos? O Deusimar, que é o fundador da Pague Menos e meu pai, ele teve uma estratégia que eu entendo como extremamente exitosa. A Pague Menos foi fundada em 81 e eu vou falar a minha experiência, mas eu sei que se algum dos meus irmãos estivesse aqui, falaria muito parecido. Eu nasci em 76 e a Pague Menos foi fundada... Então, 5 anos. Então, tudo que eu me lembro da vida, porque antes dos 5 a gente não se lembra de quase nada, mas dos 5 em diante, tudo que eu lembro é de Pague Menos. Pague Menos já existia. E o Deusimar sempre nos levou para vivenciar aquele ambiente de trabalho. Ele entendia que a gente precisava ter no nosso sangue esse gosto, esse desejo de fazer com que mais pessoas vivessem plenamente, que a gente tivesse o desejo e o propósito muito enraizado dentro da gente. Então, a partir dos 12 anos, dentro da nossa família já era cultural. Metade das férias a gente brincava, outra metade das férias a gente brincava de trabalhar. Confesso que com 12 anos, aquela decisão de ficar ali brincando de trabalhar nem sempre era mais prazerosa, mas hoje eu entendo como tendo sido extremamente exitosa, porque tanto eu como meus outros 3 irmãos, a gente tem contribuído muito por esse legado, por essa história, que é a história da Pague Menos e agora Pague Menos e Extra Farma. Como é que é trabalhar e comandar esse grupo sendo uma empresa familiar, né? Porque empresa familiar, nem sempre você corrobora as suas decisões com seus irmãos, com a sua família. Como é que é a decisão ali do grupo em relação aos seus irmãos que são sócios da empresa também? O Deusimar, ele veio do mercado financeiro. Tá. Então, ele sempre falou muito sobre a importância da gente investir numa governança muito robusta. Então, mesmo antes da gente entrar no mercado de capitais, mesmo antes da gente ter nossas ações negociadas em bolsas, a gente já tinha uma clareza muito grande de que, para seguir o nosso propósito de fazer com que mais pessoas vivam plenamente, levar saúde para todos os brasileiros, nós tínhamos que perpetuar essa empresa. E para perpetuar, tinha que ter uma estrutura de governança forte. Então, a gente tem todo um processo de comitês que dão suporte ao conselho, comitês que dão suporte aos executivos, e a gente fez algo muito semelhante para a família. Então, hoje nós temos uma estrutura de governança da família, com o conselho da família Queiroz, onde os conselheiros da família Queiroz têm reuniões mensais, onde tem comitê de investimento. Então, eu e meus irmãos, nós nos reunimos mensalmente para entender como vamos investir, de que forma vamos investir e como é que é a posição de cada um de nós em momentos estratégicos da empresa, para que a gente se alinhe primeiro,
para depois, quando estivermos lá no processo, ou como executivo ou como conselheiro da empresa Pague Menos, a gente já vai alinhado nesse processo. Não é uma coisa tão fácil. Isso que eu ia perguntar, não dá muita, Patriciana, não dá muita briga, não? Às vezes no almoço do sábado ou no jantar, na pizza do domingo, estão falando. Às vezes a gente está falando de Pague Menos. A gente tem uma defensora lá, que é a minha mãe, que ela diz, olha, cada sala o seu assunto. Então, na sala da família, assuntos da família. Na sala da empresa, assuntos da empresa. Ela nos ajuda a organizar esse processo para que cada chapéu seja na hora certinha, cada sala com seu assunto. Não é tão simples, mas é o exercício diário que vai fazendo com que a gente conquiste tudo isso. Nesse momento de conselho da família, tem todo tipo de discussão. Aí a gente vai lá, expõe mesmo. Normalmente a gente até explora a ajuda de alguns intermediadores no conselho da família, membros externos para nos ajudar. Mas como o propósito é o nosso norte, né? Ele é quem vai decidir como que a gente vai conduzir. Então, a despeito de um ou outro pensar um pouco diferente, a gente vai entrando no consenso. Já aconteceu na sua trajetória profissional de alguém não levar a sério, a te levar a sério por ser mulher? Já. Ser uma mulher, ser jovem, né? Porque eu comecei muito jovem dentro do negócio da família. E estar no Nordeste são fatores que aceleram o processo de preconceito. A gente tem que vencer alguns preconceitos. Eu tenho até um fato pitoresco, né, que hoje já serve como aprendizado. Dentro da minha trajetória, eu comecei como novos negócios, depois eu fui para gerente de marketing, depois eu alcei a cadeira de diretora de marketing e acumulei diretoria de marketing e diretoria de compras. Então, eu era responsável por negociar os grandes volumes de produtos para abastecer as nossas lojas. E uma vez sentada, logo no início que eu assumi a posição como diretora de compras, sentada numa mesa de negociação, chegou os diretores comerciais de uma multinacional, sentou e começou a jogar a conversa fora, simplesmente jogar a conversa fora. E eu querendo entrar no processo, na negociação, em definir qual seria a nossa estratégia de abastecimento das lojas, precificação, promoção, e nada aconteceu. Até que eles ficaram, não, é que a gente está esperando o chefe chegar aqui na sala. E eu preciso contar para vocês que agora, nessa sala aqui, a chefe sou eu. E é um processo, né? A gente vai conquistando, depois com o tempo com os trabalhos que a gente vai entregando. Como lidar com uma cena dessa que você acabou de falar? Claro que você é muito elegante, você falou, eu sou a chefe, sou eu aqui, me respeitem. Né? Eu tive o privilégio de ter vindo dessa família, onde meu pai, meus irmãos, o meu marido sempre me empoderaram a realizar todos os sonhos que Deus sonhou para mim. Então, mesmo tendo vivenciado eventualmente situações como essa, eu sou muito consciente das minhas entregas, das minhas potencialidades. Então, muito mais do que me prender na situação e nesse momento de preconceito, eu acho que a gente pode ultrapassar muito mais. Entendo que no passado, algumas pessoas eram preconceituosas por crença. Hoje por crença? Por crença, por acreditar que as pessoas tinham valores diferentes, que o fato de ter gêneros diferentes davam valores diferentes, o fato de ter raça diferente eram de valores diferentes, ou de vir numa classe social diferente, as pessoas tinham valores. Mas nós já aprendemos que todo ser humano tem o mesmo valor perante Deus, né? Perante a nossa sociedade. Então, eu acredito que hoje, quando a gente vivencia cenas como essa de preconceito, muito mais do que uma crença, é apenas repetição de padrão. Então, nós temos que levantar a bandeira, falar sobre a importância de que a gente não pode ficar repetindo padrões que não são certos, porque existe o novo. E o novo é que todos nós temos a potencialidade de muita coisa. O carimbo lá de competências para um bom líder não tem. Essa é uma competência feminina, essa é uma competência masculina. Bom líder, ele é bom líder independente se ele é homem ou se é mulher. E as competências estão aí para todos. Basta que a gente queira, tenha força de vontade e tenha as oportunidades para poder conquistar essas competências. Falando em líder mesmo, que achei muito curioso você falar, isso é muito legal, isso, né? O bom líder, não interessa se é homem, se é mulher, interessa é ser um bom líder. Isso. O que precisa para ser um bom líder? Eu tenho uma crença pessoal que quanto melhor pessoa você for, quanto mais evoluído enquanto humano, melhor líder você será. Então, todas aquelas competências que são natas do ser humano, faz sentido estar numa pessoa que está na cadeira de líder. Então, empatia, saber se comunicar bem, porque o ser humano tem essa capacidade de conexão, de se comunicar, a possibilidade de criar,
a criação, a inventividade, o desejo do novo, o desejo de evoluir. Nós, seres humanos, nós não somos perfeitos, mas a gente tem esse desejo de alcançar a perfeição. Então, um bom líder não precisa estar 100% pronto, mas ele tem que ter o desejo da evolução constante. Então, tudo que é inerente do ser humano, eu acho que ele precisa estar na cadeirinha de um bom líder. E quem são suas referências femininas na liderança? Eu tenho algumas boas lideranças e eu vou aproveitar essa sua pergunta, Bruno, muito legal, porque como participante de um conselho de administração, eu consegui perceber o valor muito grande de ter conselheiros. Algumas vezes, algumas instituições não percebem o valor de ter um conselheiro, uma estrutura de conselho. Acho que é uma estrutura cara, ou que são pessoas antigas e que não vão entender muito bem do seu negócio. E eu fui percebendo como é valioso você ter a possibilidade de ter um conselheiro, né? E eu resolvi instituir para a minha vida pessoal, enquanto pessoa, conselheiros. Então, quando você pergunta sobre referências, eu resolvi ter algumas pessoas que são conselheiras para alguns assuntos. Algumas são conselheiras formais, elas sabem que são minhas conselheiras, eles sabem que são. Outros são conselheiros que eles nem imaginam que são meus conselheiros. Alguns eu nem conheço pessoalmente. Eu utilizo referências que estão disponíveis na internet ou em programas como o seu para ir lá e buscar. Olha, aquela pessoa é uma pessoa interessante. Deixa eu ouvir o que ela tem para dizer, para que nesse tema eu possa aprender mais com essa pessoa, né? Então, falando sobre referências femininas e nesse processo de um bom líder ser também evoluído enquanto humano, eu tenho uma referência que é a Lúcia Helena Galvão. É uma filósofa da atualidade. Ela é uma das cofundadoras da Nova Acrópole e ela fala muito sobre como nós podemos evoluir enquanto seres humanos. E ela é uma referência de processo de evolução, de buscar o melhor, de ética, de integridade, de valor, porque ela prega muito isso. Você falou sobre que o bom líder é aquele que é uma boa pessoa. Em outras palavras, você falou isso. Quais as lições você passa para os seus filhos? Eu tenho 4 filhos. 19 anos, 17, 15 e 13. Adoro esse papel de ser mãe. Eu tenho vocação por ser família. Mexi com você quando eu falei de filho? Mexi. Tem que mexer. Eu tenho essa vocação de ser família. Inclusive, para mim, em alguns momentos foi até desafiador. Porque nos foi ensinado no passado que ou você seria uma boa profissional ou uma boa mãe. Ou você seria uma grande executiva ou uma boa esposa. Não dá para ser tudo. E eu entendi que dá para ser. Exato. E você entendeu que dá para fazer todos esses papéis. Isso. Então, o que eu tenho falado muito com os meus filhos, além desse processo de buscar constantemente se conhecer, para uma vez que se conheça, conseguir evoluir, é tentar mostrar bons exemplos. Não só meus, do meu marido também, que é um super parceiro nessa jornada de criar essas crianças, criar esses jovens como grandes humanos, né? Mas assim, a gente tem trabalhado muito fortemente para o que é que aquele profissional faz que é muito legal, o que é que aquela pessoa faz que é muito bacana, para que eles, em olhando, em observando, eles se inspirem também. Porque eu acho que o exemplo, ele é a maior forma de educação. Isso que você está falando do lado profissional, o lado pessoal, como é que se organiza o seu tempo mesmo? Porque o dia tem 24 horas, como é que se organiza aí para fazer tantas funções, ter até um projeto social, né? Eu estava até comentando agora há pouco, na hora que tudo está alinhado no mesmo propósito, que o mais fácil é a gente conseguir manter todos os pratinhos balançando lá em cima equilibrado. Mas, sem sombra de dúvidas, é a certeza de que eu não sou uma super mulher. Então, ter uma rede de apoio, uma estrutura que me ajuda, faz todo sentido. Não dá pra gente ser aquela super poderosa, infalível. Então, eventualmente, algumas áreas vai estar com uma atenção maior minha, outras menos, e aí, à medida das demandas, a gente vai organizando tudo isso, né? Então, eu tenho uma mãe que me dá um super suporte, eu tenho uma sogra que está sempre muito por perto. O nosso time é um time de profissionais altamente qualificados. Então, a Patriciana está ali como presidente do conselho, mas tem toda uma estrutura por trás para ajudar todo esse processo, né? Agora, quais os planos de vocês? E já embicando para uma pergunta, eu queria entender aí o futuro da farmácia no mundo e no Brasil também. A farmácia física.
Qual que é o futuro dela? A farmácia física, sem sombra de dúvida, ela vai passar por uma grande transformação, que esse é o nosso desejo, e ela vai se transformar num espaço de serviços de saúde. Ela vai ser um agente importante para melhorar os serviços de saúde. Hoje, numa Pague Menos já é realidade, não é futuro, mas a gente precisa ainda evoluir muito nisso. Você entra e consegue fazer um check-up, saber como está a sua glicemia, saber como está a sua pressão, fazer exame de próstata, fazer exame de gravidez, de meningite, de hepatite. A gente consegue fazer um check-up dentro da farmácia. E eu entendo que esses serviços vão revolucionar todo o conceito da farmácia. Do mesmo jeito que o varejo de eletrodoméstico, o varejo de vestuário tem que se transformar na experiência, a nossa experiência é oferecer serviços de saúde. Quer dizer, não basta ter um balcão apenas de forma alguma. Com atendente, não existe mais isso. O balcão já foi ultrapassado há um tempo, porque nós já temos gôndolas de atendimento. Já temos gôndolas, as pessoas exatamente. Já têm o autosserviço, então já foi um processo de evolução. E a evolução desse processo de autosserviço é consultórios farmacêuticos, serviços, parcerias. A gente pode fazer parcerias com vários outros agentes e como nós somos o local mais próximo, como você mesmo mencionou, são milhares de farmácias. Toda esquina tem uma farmácia. Nesse país tem, né? Vai lá, já tira todas as suas dúvidas, já faz o processo de anamnésia, já entende como é que você pode ter uma melhor qualidade de vida e, se necessário for, parte para o consultório, para um médico mesmo ou um especialista. O nosso modelo ele foi colocado à prova durante a pandemia. Eu não consigo imaginar como seria o Brasil passar pela pandemia sem ter as farmácias fazendo todo o processo de testagem. Obrigadíssimo pela presença em nosso estúdio. Foi um prazer falar com você. Prazer foi todo meu, Bruno. Super prazer. E o Show Business faz uma rápida pausa e no próximo bloco vamos receber Maurício Russomano, CEO da Unipar. Até já. E voltamos com o Show Business. Preste atenção nesse número, R$1 bilhão. Esse é o mais recente investimento que a petroquímica Unipar fez em uma fábrica de Cubatão, no interior de São Paulo, para eliminar o mercúrio da cidade. A Unipar, empresa listada na Bolsa Brasileira, vem numa crescente. E o homem que comanda a empresa é formado em engenharia mecânica, começou na General Electric para vender turbinas de geração de energia e chegou à vice-presidência da BASF até chegar à presidência da Unipar. Eu estou falando de Maurício Russomano, CEO da Unipar. Obrigadíssimo pela presença em nosso estúdio, Maurício. Queria que você falasse um pouco da Unipar, que é a maior produtora aí de cloro e soda cáustica, uma das principais fornecedoras aí de PVC da América do Sul. Eu queria que você exemplificasse para a nossa audiência o que se faz aí com o cloro, a soda cáustica, como ele é usado no nosso dia a dia. Bom, boa noite, obrigado pelo convite. Bom, só para falar um pouco de Unipar, né? A Unipar é uma empresa brasileira que tem mais de 50 anos de história. Começou com o João Teixeira Soares, que é um empreendedor, e já estamos na 6ª geração, né? O Frank Abubakr, hoje em dia é o controlador da companhia. E durante essa história, a história da Unipar se confunde com a história da química e petroquímica brasileira. Nós tínhamos envolvidos em muitos momentos da história com a fundação de polos e fundação de várias unidades de negócio. Hoje em dia, a nossa configuração conta com a produção de cloro, soda, PVC e derivados de cloro. Mas para que servem esses produtos, né? Bom, o cloro nós usamos no dia a dia, né? O cloro que usamos para tratar a água, que usamos para cozinhar, para lavar as mãos, para tomar banho, quer dizer, está presente no nosso dia a dia. Os derivados do cloro, nós acabamos usando em outras aplicações, acaba indo para água sanitária, que é uso, e todos os produtos, né, de higiene e limpeza que nós temos em casa e até em medicamentos. A soda cáustica, ela vai em também uma vasta gama de indústrias e produtos, né? No sabão que nós usamos, no shampoo. A soda também é um desincrustante muito poderoso, então é usado também na indústria de alimentos para limpar os reatores.
vai na indústria de mineração para separação de metais, é usada também no tratamento de água para reduzir a acidez da água. Quer dizer, vocês estão realmente no nosso dia a dia. No dia a dia, de diversas formas, né? O tempo todo. Agora, vocês têm investido, que eu acompanho, para atender as operadoras de saneamento, que vai ser uma crescente aí, eu imagino que vai ser uma crescente aí de vocês esse ano. Qual que é o objetivo aí de vocês em relação a saneamento? Porque quando a gente está falando de saneamento, é do saneamento brasileiro. Isso realmente as pessoas... Isso sim é uma coisa que está no dia a dia do brasileiro, né? Qual que é o objetivo de vocês? Até onde vocês querem chegar com o saneamento brasileiro? Bom, o saneamento é o programa mais importante de inclusão econômica e social que nós temos hoje em dia. Por que é tão importante? Nós definimos no marco do saneamento que nós teríamos o saneamento universal, que quer dizer 99% da população com acesso à água e 90% da população com acesso a esgoto. Hoje os números para a água são 70% da população tem acesso à água potável e 50% a esgoto. Então tem um... É chocante esse número que você... praticamente toda a campanha política a gente tem acesso pelos adversários políticos, né? Mas quando você traz um dado desse, é muito chocante, né? Você ter uma variedade tão grande, são 70%? 70% com acesso à água potável. Mas é o seguinte, o problema principal de toda essa história é o tema de dignidade. Exatamente. As pessoas chegam em casa, imagina chegar em casa, você não ter onde lavar a mão, não ter onde tomar um banho, cozinhar. Eu tive visitando comunidades que as pessoas não têm banheiro dentro de casa e tem que sair de casa para ir ao banheiro. Imagine no meio da noite uma menina, que foi o que me relataram, com medo de sair de casa, com medo de ser molestada. Então, o marco do saneamento é muito importante que haja uma mobilização da população para manter a pressão e a intensidade para que aconteça o marco de saneamento, e é importante também a mobilização de toda a nossa cadeia para conseguir acontecer. Isso começa com as empresas de saneamento, que elas têm que fazer os projetos de engenharia, têm que fazer depois a construção da infraestrutura, depois tem empresas como as nossas químicas que vão fazer o tratamento químico, tem empresas de materiais e assim por diante, né? E isso tem um benefício que o Instituto Tata Brasil mais ou menos estimou com mais de R$1 trilhão. Aonde que vem esse benefício? Bom, é a produtividade de pessoas que vão à escola, ao trabalho e não ficam mais doentes no sistema de saúde. É a retomada do turismo em muitas localidades. É a valorização do real estate, da onde as pessoas moram. Enfim, é um programa muito completo e muito importante. Para nós, o saneamento é tão relevante porque, como nós produzimos cloro e produzimos PVC, o cloro vai para fazer o tratamento, né, da água e do esgoto, e o PVC vai para fazer as tubulações, né, para tirar o esgoto, para levar a água para as casas. Então vocês participam diretamente aí dessa... Vocês podem transformar o Brasil de fato, hein? Na questão do saneamento, vocês são peça-chave aí. E eu imagino, como você falou, que o marco regulatório deve ter sido, assim, fundamental para acelerar essa questão do saneamento. Exatamente. Quer dizer, nós somos um grande fornecedor e queremos ser referência dentro das empresas de saneamento, mas, acima de tudo, nós queremos ajudar com que o saneamento aconteça. O nosso grande desafio é o seguinte: as empresas de saneamento vão construir a infraestrutura e nós temos que começar a investir agora para nossas fábricas estarem prontas quando a infraestrutura esteja pronta para operar. Porque não adianta construir toda a infraestrutura e não terem os químicos, por exemplo, para fazer todo esse tratamento. Então, nós temos investido em projetos importantes. Por exemplo, nós melhoramos a produção das nossas fábricas, investindo em tecnologias, investindo em processos. Por exemplo, colocamos inteligência artificial nas manutenções, e isso foi importante. Isso ajudou no quê? Ajuda. Porque esse é um assunto legal para a nossa audiência, porque quando a gente fala de inteligência artificial, tem algumas pessoas um pouco com medo ainda, não estão entendendo direito. Como é que você usa a inteligência artificial nas suas fábricas? Qual é o benefício? Bom, a inteligência artificial nos ajuda a monitorar o que estão acontecendo com certos equipamentos e quando que eles podem falhar ou podem quebrar. Então, o que a inteligência artificial faz diferente ou melhor do que nós humanos? Eles conseguem olhar uma quantidade de dados muito grandes
e tem um processo de aprendizado, né? E por isso que é inteligência artificial. Então ele vai aprendendo que quando certas variáveis começam a funcionar ou saírem dos parâmetros, a probabilidade de um dos equipamentos quebrar é grande. Então o que nós fazemos hoje em dia diferente do passado? A gente se programa melhor para fazer a manutenção ou parar a fábrica antes que o equipamento quebre e aí causar um dano maior. Ô Maurício, eu já ouvi de você que você almeja em curto espaço aí de tempo dobrar a sua empresa, a Unipar. Como é que você vai conseguir isso? Com aquisições? É um objetivo ousado, né? É ousado, mas é importante, né? O que acontece? As empresas químicas e petroquímicas têm investimentos muito grandes, como eu disse, de longo prazo e muito intensos, né? Então, o que acontece? Se a gente não tiver uma certa escala ou um certo tamanho, a gente não vai conseguir fazer grandes mudanças estruturais, seja na nossa competitividade ou seja participar nas cadeias globais. Então, por que é tão importante para a gente crescer? Exatamente para ter esse tamanho e essa capacidade de investimento. Nós já dobramos o tamanho da empresa nesses últimos 5 anos. Sim, em 5 anos. 4 anos e meio, né? Mas já dobramos de tamanho. O nosso EBITDA, a nossa rentabilidade, a gente mais de 2 vezes, a gente aumentou a rentabilidade da companhia, só que a gente precisa ir num próximo passo. Quais são as opções que a gente tem? Então, nas discussões estratégicas da companhia, nós definimos 3 grandes áreas. A primeira área é um crescimento orgânico. O que quer dizer crescimento orgânico? Nos negócios que nós estamos, vamos aumentar a nossa capilaridade. Vamos estar em novas geografias, em cloro, soda e PVC. O segundo tema é buscar novos produtos na cadeia. Então, o que outros produtos são produzidos a partir do cloro, a partir do PVC, a partir da soda, assim por diante. Então, nós estamos criando também e desenvolvendo produtos. E o terceiro é com aquisições. Estamos olhando também empresas que tenham características parecidas com a nossa, que são empresas industriais, com capital intensivo. Pode ser na indústria química, mas também podem ser em outras áreas. Uma delas é a Braskem? Bom, nós tivemos em um processo, como isso é um tema público, né? Nós tivemos algum tempo interessados, estudando e olhando a Braskem, porque é complementar a nós, né? Tem uma parte que a Braskem é fornecedora de insumos para nós e, ao mesmo tempo, seria uma oportunidade para a Unipar atuar em diferentes mercados, diferentes produtos, como nós fizemos em 2016, quando adquirimos a Solvay, né, em Dupa, que entramos no PVC. Então, seria um passo interessante e importante para a nossa empresa. Mas vocês já enviaram a proposta e estão na espera do resultado. Esse é o momento agora? Agora, nesse momento, a proposta já caiu, né, porque passou um tempo, toda a proposta tem um tempo de duração, e nós estamos agora aguardando para ver os próximos passos do processo. Mas quando cai a proposta, não está mais vigente ali, é isso? Ela pode ser vigente se formos convidados a participar do processo de novo. E, de novo, temos que esperar ver o que acontece com todo o processo, né? A Petrobras tem uma participação relevante dentro da Braskem e eles têm o direito também de execução, né? De preferência em relação a adquirir as ações, né, que estavam disponíveis, que são as ações da Odebrecht, né? Da Odebrecht, né? E esse pedaço, só para explicar para o nosso espectador, é o pedaço, não é a totalidade da petroquímica Braskem, mas é o pedaço que a Odebrecht tinha, que é um pedaço aí de 40 de 38,5%. 38%. É só uma correção, a Odebrecht hoje em dia é a Novo Honor. É a Novo Honor, exatamente. Quantos funcionários vocês têm hoje? Nós temos 1.500 funcionários aproximadamente e temos também quase o mesmo tamanho de terceiros que participam nas operações, né? Então temos no total 3.000 pessoas entre diretos e indiretos. Como é que é presidir uma petroquímica desse tamanho, principalmente porque vocês são maiores aí em alguns segmentos, né? Como eu falei do PVC. Mas vocês têm fábricas em vários lugares. Eu acabei de falar de um anúncio que vocês acabaram de fazer aí no início desse bloco. Eu falei do R$1 bilhão que vocês estão fazendo de investimentos em Cubatão. Isso é só um dos investimentos. Realmente, vocês fazem uma série de investimentos. Como é que é comandar e presidir uma empresa dessa, Maurício? Bom, ser presidente de uma empresa é sempre uma tarefa desafiadora, e também
tem o seu ônus e o seu bônus, né, de estresses e realizações, né? Acho que o cargo de um CEO, o cargo de um presidente, é um cargo muito abrangente, né? Você tem que trabalhar com os diversos públicos, como o conselho, os colaboradores, a comunidade, os investidores, o governo. Quer dizer, é muito abrangente e os tópicos também são de todos os tipos de natureza. Então, por si só, já tem uma complexidade. Mas o lado positivo é que também você, sendo presidente de uma companhia, você consegue influenciar os caminhos, né? Como eu disse no começo, a química e a petroquímica tem uma característica muito interessante, que são indústrias de longo prazo. Então nós temos muito capital investido, nós temos um tempo longo, né, até que os projetos entrem em maturidade ou que aconteçam. Então, o maior desafio que eu tenho é como você pensa em posicionar a companhia nos próximos 5 ou 10 anos. Então, a gente tem que pensar muito adiante, são decisões estratégicas e são posições também definitivas, que uma vez que você coloca ou vai num certo caminho, se depois não funcionou, você também demora o mesmo número de anos para corrigir a rota da companhia. Então esse é um tema que a gente tem que sempre tomar muito cuidado, prestar muita atenção nas implicações, consequências de decisões como essas. Você já passou por vários setores, né, na sua trajetória profissional. Até cosmético você trabalhou na área de energia, alimentos, construção civil. Qual foi o mais desafiador desses setores? Essa é uma boa pergunta. Cada um tem as suas desafios também, seus truques do mercado e formas que acontecem, né? Pensando aqui alto, na farma ou a farmacêutica, o desafio era conseguir medicamentos para ajudar o paciente, ajudar a qualidade de vida dele no processo, né? No cosmético e alimentos, eram montar sistemas funcionais para melhorar a beleza, funcionalidades, etc, etc. Na construção civil eram os canais e os profissionais da obra. No agro, era como ajudar o agricultor a produzir mais, melhor, para o mundo que cada vez precisa de mais alimentos e precisa de alimentos baratos, né? Então, cada um deles tem os seus desafios. Eu vou te falar que talvez um dos maiores desafios que eu passei foi na época que eu trabalhava na BASF, que a companhia fez uma aquisição de uma empresa farmacêutica na Suíça. E eu tive que ir para lá fazer a integração, era responsável pela integração da empresa e era responsável também pelo marketing global. Só que a empresa era uma empresa de muito sucesso, era um empreendedor suíço, muito técnico. E quando a BASF adquiriu, foi porque ele faleceu e os funcionários, quer dizer, no final eles queriam comprar a empresa, não conseguiram fazer a compra e veio a BASF e adquiriu. E aí foi um processo de muita resistência, muito difícil para conseguir lidar com os aspectos culturais, com a equipe, motivar eles, etc. Então, isso foi um desafio grande, foi dentro de uma indústria farmacêutica, que é uma indústria muito sofisticada, com pessoas muito preparadas, né? As realizações, eu acho que tiveram várias, assim, interessantes. Eu participei em agro na época, quando começou a digitalização das fazendas. Nós montamos um sistema de plantio de sementes. Depois, na área de construção civil, criei um conceito que depois se tornou uma empresa que se chama Juntos Somos Mais, que é o maior ecossistema digital da construção civil, que a gente juntou fornecedores de materiais, lojas, profissionais da obra, prestadores de serviços. Então foram agora, em termos de nos últimos, se a gente pegar aí os últimos 20 anos, você lidera há mais de 2 décadas aí equipes em empresas nacionais, multinacionais, no Brasil, mas não só no Brasil, você passou pela Suíça, Bélgica, Espanha. O que você mais valoriza num profissional? Bom, eu gosto muito de pessoas, né? Eu gosto de estar perto das pessoas. Eu sempre, nos meus cargos, eu visitei muitas operações, acompanhei o dia a dia, né? Eu sempre, quando eu entrevisto alguém ou eu trago alguém para trabalhar com a gente, fico atento para entender como que a pessoa funciona, como ela pensa, como ela se motiva, etc, etc. Mas para mim, se eu tivesse que destacar um tema, para mim é como a pessoa, ela
as atitudes delas no negócio. O que eu estou querendo dizer com isso? As pessoas que têm uma atitude muito positiva e gostam de realizar, elas geram um efeito muito positivo na equipe toda, né? Porque elas acabam arrumando os caminhos para resolver as coisas, acabam indo além do seu trabalho, acabam levando a equipe no final, as pessoas no seu entorno, para um lugar que ninguém imaginava no começo. Então, talvez a característica aqui são pessoas que gostam de realizar, né? Tanto faz o nível, tanto faz a função, mas são pessoas automotivadas, né? Além de toda a sua trajetória profissional, passando por vários setores aí, você é investidor de startups, de tecnologia. Qual foi a ideia mais extraordinária que você viu nos últimos tempos na área de negócios? Bom, tem uma empresa que eu investi recentemente, você faz uns 2 anos, que era uma empresa que misturava agro com finanças. Então, nós temos em agro uma operação que é de barter. A operação de barter é uma operação como se fosse um escambo, uma troca. Uma empresa, por exemplo, o fazendeiro tem grãos de café ou grãos de soda disponíveis. Uma empresa tem os químicos, por exemplo, que são os tratamentos. E uma empresa, ela usa essa soja para fazer óleo, por exemplo. Então, a gente faz uma troca. O fazendeiro entrega a soja para a empresa de óleo, a empresa que faz óleo, a empresa que faz óleo paga a empresa química, e a empresa química, por exemplo, entrega o químico para o fazendeiro fazer o tratamento da lavoura. Então, é uma operação de escambo. Esse modelo que eu gostei e acabei investindo muito, é um modelo que você faz entra no financiamento. O agricultor entrega essa soja futura, e em troca ele recebe o crédito, é como se fosse um adiantamento de recebíveis. E com isso ele consegue comprar os insumos, fazer as coisas nas fazendas, etc. O que é tão interessante desse modelo? É que hoje se faz tudo isso digitalmente, se coloca num cartão e você tem todo o sistema que trava toda essa operação numa maneira segura, rápida, sem burocracia, e todos na cadeia conseguem trabalhar com esse modelo, né? Mas você, como investidor, eu imagino que deve pesquisar muitas ideias aí que tem no mundo em relação a esse ponto de inovação. Eu imagino que você deve pesquisar essas ideias. Como é que você se informa através de todas essas ideias? Eu queria entender como é que está esse ambiente de startups, principalmente no mundo depois do colapso aí do Silicon Valley Bank, este ano, né, que era o banco americano aí que fomentava basicamente boa parte das startups no mundo, inclusive aqui no Brasil. Bom, ultimamente eu estou com meu radar muito mais na parte de sustentabilidade, crédito de carbono de longo prazo, né? Onde eu tenho dedicado mais tempo para olhar os hubs de hidrogênio, olhar as empresas que vão criar essas soluções para descarbonização de uma maneira geral. Então, é onde tem colocado. O que acontece? O financiamento para esse tipo de investimento fora do Brasil, o governo americano tem chama IRA, que é um desconto para quem vai ajudar a descarbonização, então eles têm um tipo de um subsídio. A Europa, no meio do caminho, está pensando a colocar taxa sobre o carbono, então é uma maneira de ajudar essas empresas a se viabilizarem, né? Em relação a investidores, eu acho que as empresas startups sofreram nesse último ano, 1 ano e meio, primeiro com juros altos, está mais difícil se financiar, e os mercados estão um pouco mais avessos a risco nesse momento, né? Essa guerra que parece que não tem fim, Rússia e Ucrânia, de que forma ela atinge o teu negócio? Então, o início da guerra, no início de 2022, foi no final da pandemia. Então, a pandemia parecia que estava acalmando. De repente veio uma guerra. E de repente veio uma guerra. O que a guerra fez? Bom, as cadeias globais estavam começando a se reorganizar, a logística e a supply chain estava começando também a baixar os custos, etc. E voltou tudo de novo, né? E principalmente a Europa, que foi mais afetada, os custos de energia subiram muito.
Então, qual que foi a consequência para a indústria química de uma maneira geral, né? E para a gente? No primeiro momento foi positivo, porque a gente teve que suprir a demanda local, porque voltou de novo essa disrupção das cadeias globais, mas no segundo momento foi ruim. Por quê? Porque os bancos centrais mundiais tiveram que intervir, porque as inflações subiram muito, então aumentaram as taxas de juros, começaram a desacelerar os mercados mundiais, e com isso também, o que aconteceu? Começou a sobrar produto no mercado mundial e os preços também começaram a cair das commodities, dos produtos globais. E como nós estamos inseridos em cadeias globais, teve um efeito também de impacto em rentabilidade, preços e demanda, né? Maurício, quem é a sua referência como empresário? Empreendedor? Pode falar de mundo, pode falar de Brasil? Olha, tem algumas, vamos dizer, referências, né? Assim, eu gosto muito das Big Techs americanas, eu acho que elas mudaram a nossa vida, né? Tanto a Google, como a Apple, como a Amazon, como as diferentes empresas do Elon Musk, né? O Tesla e companhia. Quer dizer, eu acho que elas mudaram a maneira com que a gente faz as coisas. Então, é sempre inspirador ver como essas empresas vão entrando em novos caminhos, novas áreas, etc. Em termos de, pensando mais como colegas aqui, tem alguns CEOs também que eu acompanho o trabalho e acho que fazem um trabalho fantástico. Por exemplo, uma das pessoas que eu admiro é o Walter Schalka, que com a Suzano, né, com toda a transformação e tudo que tem feito nos últimos anos. Por exemplo, eu trabalhei dentro da Votorantim, né? Então a família Hermílio de Moraes, por exemplo, me fascina como eles conseguem manter geração após geração a companhia, como que eles trazem a família para dentro do negócio. O Frank Abubaker, que é o nosso controlador, ele me ensinou diversas coisas sobre a parte societária, sobre como negócios, etc. Então, assim, tem muitas referências, né? Em termos de empresários, CEOs que me ajudam no dia a dia. Eu também, só para complementar aqui, uma coisa que eu sempre também tive muita sorte, eu tive sempre pessoas muito próximas que me orientaram, que serviram como mentores, né? Começando em casa pelo meu pai, meu sogro também, né? Que são pessoas que tiveram no negócio, mas também tiveram pessoas na carreira, né? Eu lembro que tinha um belga que chamava Michel Mertens, que foi um chefe meu, mas que depois de muitos anos me acompanhou. Recentemente teve o Antônio Maciel, que também a gente conversou muito sobre como ser CEO, sobre os desafios. Então, eu acho que você ter mentores ou pessoas que você conversa ao longo da vida e te ajudam a entender ou te dar diferentes perspectivas são muito importantes. Ajuda a moldar. Ajuda a moldar e ajuda a sair de situações difíceis ou lidar com os temas, né? Exatamente. Maurício Russomano, presidente da Unipar, brigadíssimo pela presença aqui no Show Business. Muito bom. E olha, pessoal, o Show Business de hoje vai terminando aqui. Muito obrigado sempre pela sua audiência, pela sua confiança, pela sua companhia e até a semana que vem. Grupo BBF. Há 15 anos, descarbonizando a Amazônia. Realização Jovem Pan News.